Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma sessão do nosso seminário Paisagens Culturais no Oeste da Bahia. Hoje nós teremos conosco a Cíntia Lima Gonzaga, que é uma prata da casa, né? Quer dizer, ela é filha da UFOB, filha do Oeste da Bahia e, como se diz também que o bom filho a casa torna, a Cíntia está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre as pesquisas que ela vem desenvolvendo. Bom, eu vou apresentar rapidamente a Cíntia e já vou passar a palavra para ela falar um pouquinho da palestra dela para vocês. A Cíntia Lima Gonzaga é bacharel interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e especialista em análise territorial pela Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB. É mestra em Geografia pela Universidade de Brasília, UNB, e doutoranda em Geografia pela UNB, além de cursar especialização em Gestão e Planejamento Ambiental na Universidade Estadual do Goiás, a UEG. Atualmente, ela é professora no Colégio Estadual do Campo Miguel Moreira de Carvalho, então os alunos que estiverem assistindo, Colégio Estadual do Campo Miguel Moreira de Carvalho, aqui é a professora, que fica no município de São Desidério, aqui na Bahia, no distrito de Roda Velha. Seus interesses de pesquisa estão relacionados com o discurso político e as intencionalidades no desenvolvimento do agronegócio atreladas ao Congresso Nacional, ou seja, a relação entre política e agronegócio, uma coisa muito quente atualmente, né? Bom, mais uma vez, bem-vinda, Cíntia, obrigada por estar aqui com a gente, passo a palavra para você. Eu que agradeço, Ana, obrigada a todos que estão assistindo, é um prazer, né, estar aqui fazendo essa colaboração. Bom, gente, vamos lá. A ideia que eu estou propondo, né, para a gente trazer para a discussão é sobre o conceito muito conhecido do nosso grande baiano, brasileiro, baiano de novo, o Milton Santos, né, que é o meio técnico científico informacional e com ênfase aí no oeste da Bahia, tá? E aí, por que, né, a gente discutir sobre o meio técnico científico informacional? Assim como eu comecei a dar aula agora, né, nas escolas do Estado, aqui na Escola do Campo, eu percebi o quanto é evidente falar sobre o meio técnico científico informacional nos nossos livros didáticos. E aí eu busquei entender assim, será que os alunos estão sabendo o que é o meio técnico científico informacional? De que forma é entendível o meio técnico científico informacional? Nesse momento me veio a inquietação e aí, aproveitando o convite que a Ana fez, falei, eu acho que é um tema a ser pensado, porque devido à pandemia a gente precisou muito mais utilizar das tecnologias, a gente passou muito mais tempo dentro desse campo da informação, e aí muitas pessoas ficaram, entre aspas, né, um pouco fora desse campo porque não tiveram acesso à informação, não tiveram acesso à internet de qualidade, ou algumas pessoas também até desistiram da escola devido a não ter equipamentos que conseguiam, né, subsidiar aí o seu retorno ou a continuidade dos seus ensinos. Então, a gente vê que mesmo que é uma região do oeste da Bahia, com um dos maiores PIBs, tendo os municípios como primeiro, segundo e terceiro lugar dos maiores produtores do Brasil, exportadores, aonde é que está localizado esse meio técnico científico informacional? Né? Quem faz parte e o que é o meio técnico científico informacional? Tá? E aí eu vou colocar aqui uma apresentaçãozinha rápida para a gente, né, conseguir guiar a nossa discussão. Vou abrir aqui, Ana me disse se está tudo ok. Beleza. Massa, vamos lá. Então, gente, aí o meio técnico científico informacional, ele é um conceito muito elaborado pelo autor Milton Santos, mas até chegar nas discussões Santos, a gente passa aí por um grande processo, né? Essa discussão sobre o meio técnico científico informacional, antes dele levar um nome, né, completo, veio aí a partir da terceira revolução industrial, né, a partir no final da Segunda Guerra Mundial e iniciando aí a terceira revolução industrial a partir da década de 50. Né, foi aquele momento do uso de eletrônicos, né, a consolidação aí da tecnologia e começou esse processo da modernização industrial. Junto com ele veio essa etapa do capitalismo informacional, onde entra a revolução técnico-científica,
né, a promoção e a tecnologia, da evolução tecnológica, dos transportes, né, também o amplo desenvolvimento da comunicação, né, aproximando aí as nossas fronteiras geográficas, né, tanto na relação econômica quanto na nossa relação social, né, e aí até essa questão entra o que a gente chama também de globalização. E a globalização, ela foi o auxílio da produção, né, dessas relações comerciais, né? E a globalização faz parte desse processo de expansão política, da expansão econômica, da expansão cultural e da expansão social, né? E aí ela se originou aí dentro, antigamente, no século XVI, as grandes navegações, pelas trocas, né, de mercadorias e as trocas comerciais nas nações. Então aí a gente tem os três períodos, né, para a gente compreender como iniciou do meio técnico científico informacional. A gente tem um processo da terceira revolução industrial, esse capitalismo informacional que entra junto com essa revolução técnica científica, que é o mesmo período da revolução industrial. Provavelmente vocês vão encontrar aí no livro de vocês falando sobre a terceira revolução industrial e dentro da terceira revolução industrial também falando sobre o capitalismo informacional e provavelmente vocês vão encontrar aí, com muita ênfase, um capítulo sobre globalização, tá? E a globalização, ela está em curso, né? Nós estamos vivendo esse processo de globalização, que juntamente com ela, nós também estamos vivendo ainda esse meio técnico científico informacional, tá? E nesses processos da relação, né, do meio técnico científico informacional, antes dele compor essa tríade, vamos chamar de tríade, né? Meio técnico, meio científico e o meio informacional, ele passou por grandes processos. E aí, o meio natural é um processo que antecede o meio técnico, né? Que era o processo que antecede as máquinas, né? O processo ali do início da pré-história até a primeira revolução industrial. O meio técnico foi quando se iniciou esse avanço das máquinas, né? O avanço da técnica, caracterizado mais aí no período da primeira Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial, então entre a década de 1760 a 1840, que foi o período da primeira Revolução Industrial, até a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, tá? E aí, quando é que surgiu aqui, ó, o meio técnico científico informacional? Dei uma abreviada aqui para MTCI, porque o nome é um pouquinho grande, mas para a gente conseguir compreender melhor, né? Como foi esse meio técnico científico informacional? É uma junção, né? Essa junção entre o meio natural, o meio técnico, e o meio técnico científico informacional se tornou uma resolução, né, que é essa produção, né, realizada junto às máquinas, né, pelo meio do conhecimento científico, né, a tecnologia, a informação, a internet, né, os meios de transporte, como a gente consegue chegar com mais rapidez, né, em alguns lugares, como a tecnologia nos leva a outros lugares que estão extremamente distantes. Então, é justamente essa questão da produção, do financiamento, da execução da tecnologia. Muitas pessoas utilizam o computador como uma dessas questões muito emblemáticas, né, para a gente caracterizar o período do meio técnico científico informacional, tá? E aí, voltando aqui nessa linha do tempo, né, a gente tem aqui essa relação, né, os desenhos apenas para a gente conseguir identificar mais ou menos entre a relação o homem e natureza, e aqui a gente entra numa nova junção sobre a dinâmica do espaço geográfico, né? O que é o meio técnico científico informacional? O que que ele também proporciona? E ele proporciona essa dinâmica no espaço geográfico, a evolução das técnicas, né? A reestruturação, né? Recriar, né? A integração da produção do trabalho, do consumo, da economia e dos territórios no sistema capitalista. É muito emblemático também quando se fala da produção do trabalho dentro do período do meio técnico científico informacional, né? Atualmente a gente consegue verificar, inclusive aqui no campo, como algumas máquinas conseguem substituir o homem também,
né? E esse período, né, essas características é muito comum a esse período do meio técnico científico informacional. E agora a gente entrando, né, um pouco mais na questão aí do agronegócio, a gente vai encontrar aí os complexos industriais, ou os complexos também agroindustriais, né? Que é esse processo, né, são aglomerados de indústrias, né, e empresas e instituições, sejam elas públicas ou privadas, que têm como objetivo gerar investimento, gerar consumo, gerar inovação, renda e emprego, né? A gente tem um exemplo de um complexo industrial na Bahia, que é o Polo de Camaçari, né, o Polo Industrial de Camaçari. E a gente tem uma região muito específica, muito característica, né, dos complexos industriais, que é o estado de São Paulo, né? E aí a gente pode trazer também para a discussão dos complexos agroindustriais, que aí a gente já chega um pouco no que a gente trabalha, né, mais próximo do conceito aí desse meio técnico científico informacional, mais para a nossa região. Então, esses complexos agroindustriais, eles são criados por essas grandes empresas, essas grandes multinacionais, né? Se a gente for verificar ao nosso redor, por exemplo, vocês conseguem identificar grandes empresas como a Bunge, a Cargill, né? E aí, como elas também estão próximas, aonde elas estão localizadas, né? O município ali de Luiz Eduardo é muito característico, né? É possível identificar a característica nele de um complexo industrial, inclusive um complexo agroindustrial, com grandes empresas multinacionais, também como a Iara, grandes empresas multinacionais, e eles são concentrados, né? Então, são aglomerados de empresas que têm um objetivo, né, nessa geração de renda e também subsidiar as necessidades do próprio setor, nesse caso, dos agroindustriais, tá? E aí a gente começa a entrar no que traz a ideia, né, dessa modernização do campo. Por quê? Porque trazendo um pouco aqui, voltando ao retorno dessa relação, né, entre o homem e a natureza, a, a, a conexão aqui com os complexos agroindustriais, né, a criação desses complexos agroindustriais, e pensando em todo esse processo que a gente tem na nossa cadeia aqui em cima, né, de revolução técnico-científica, se pensa também como isso foi gerado dentro do campo, né? E aí a gente trabalha com a modernização do campo, a partir dessa criação dos complexos industriais e a partir também do meio técnico científico informacional, que é levando a tecnologia, né? Como a tecnologia chega ao campo. E aí a gente teve uma grande revolução, né? Dentro desses sistemas, né, que começou a substituir o meio natural, a produção natural, por meio, né, dessas adaptações, né, do nosso espaço, criou dentro do nosso espaço, né, começou a ter esses novos projetos de urbanização também, da industrialização, as modernizações agrícolas, né, e a partir da década de 1960 e 1970, que também com muita ênfase a Revolução Verde trouxe esse momento aí de modernização do campo, né? E também vocês vão conhecer aí um pouco mais para frente sobre a relação, né, campo-cidade, que também é muito comum, tá? E aí, o que que acontece? A gente também consegue identificar, né, o modo de vida do campo relacionado à produtividade agrícola, né? Como acontece essa relação da modernização do campo com a produtividade agrícola, tá? E aí a gente tem aí uma dinâmica, né, do espaço rural, que até, né, até certo modo a gente consegue identificar, mas as pessoas começam também a tratar a relacionar muito a falta do desenvolvimento no campo, né, quando chega essa tecnologia, a um atraso. Mas esse atraso é para quem? E o que é um atraso no campo, né? Como é que é visto esse atraso? O que está relacionado ao atraso? Então, foi aí que também começou a incentivar essa modernização do campo, a inserir dentro da nossa dinâmica do espaço rural as tecnologias. Mas os meios de produção, eles não são vistos enquanto atrasos, né? Aí, por exemplo, a gente tem a fronteira do Mato Piba,
inclusive como um grande exemplo, né, de uma grande revolução industrial, tá? E a fronteira do Mato Piba, ela é muito característica, né, como uma grande dinâmica dentro do nosso espaço rural, e ela também traz uma, uma mudança dentro de pequenos lugares, né, em pequenas comunidades. Mas será que isso está relacionado ao atraso? Trouxe uma modernidade para essas regiões, né? Aqui eu vou mostrar para vocês onde está localizada a definição, né, a delimitação aí do Mato Piba, né? Aqui são as microrregiões do Maranhão, aqui, essa parte superior. Aqui a gente tem o estado do Tocantins, né? Aqui a gente tem o Piauí, a microrregião do Piauí, e aqui o nosso oeste da Bahia. Mato Piba é definido pelo acrônimo, né, desses 4 estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É composta por 337 municípios, tem mais ou menos uma extensão aí de mais de 70 mil quilômetros quadrados, né, e de produção, né, e atualmente foi conhecida como a última fronteira agrícola, né, de expansão, de desenvolvimento, de crescimento industrial, de crescimento de trabalho e renda. Inclusive, o seu próprio decreto, né, que foi feito aí em 2015, ele trazia uma discussão sobre a criação até de uma classe média rural, né? O que seria essa classe média rural? Seria uma classe que conseguiria suprir, né, uma grande demanda e chegar também no nível muito elevado de rendimento, né? Teria uma condição, seria a busca por uma condição melhor, inclusive relacionada aos produtores, teria também investimentos, né, muitos mais investimentos dentro dessa classe rural e como também iria contribuir para o desenvolvimento da região. Porém, a gente tem poucas informações relacionadas a esse projeto, especificamente sobre a classe média rural, mas a gente conhece muito bem os outros projetos que estão inseridos no Mato Piba, que é essa expansão e esse desenvolvimento, entre aspas, né, um desenvolvimento que, por um lado, é um desenvolvimento que está causando uma destruição muito grande. A gente sabe dos impactos que a fronteira do Mato Piba também causa na nossa região, mas, por outro lado, também tem aí a informação, né, de como a gente consegue estar enfrentando, né, todo esse processo, né? Inclusive, é uma região, né, que é muito conhecida, né, pelos conflitos que acontecem, é a região de Formosa do Rio Preto, né, que são muito corriqueiros ali os conflitos, eles acontecem, né, em várias áreas ali próximas às fazendas. Em regiões mais por conta de invasão, né, das grandes empresas ou grandes produtores, a terra de produtores familiares ou pequenos produtores da região, tá? Mas voltando aqui à nossa questão da nossa produção, né? O que a fronteira do Mato Piba produz? Produz commodities, né? Poxa, mas o que é commodity, Cíntia? Né? Commodity é uma palavra em inglês que foi, né, definida, né, para classificar a origem primária, né, dos alimentos, né, o que tem a origem primária. Então, a gente considera no oeste da Bahia as commodities o milho, o algodão, a soja, né, e elas são vendidas em grandes valores comerciais, né, inclusive na bolsa, né, e elas não são industrializadas, né, por isso que elas são chamadas aí de matéria, né, a matéria-prima, o produto de origem primária, né, tá ainda no primeiro setor de produção, tá? E aí o que isso tem a ver com o meio técnico científico informacional e o nosso oeste da Bahia? São as grandes evoluções e revoluções que essas atividades vêm trazendo para a nossa região, né? Aí no oeste da Bahia mesmo, a gente tem municípios, né, como São Desidério, que lidera o ranking nacional
de produção agrícola, né? Inclusive no algodão. E a gente tem Luiz Eduardo como um dos maiores produtores de soja. Mas qual a situação atual dessas cidades, né? Como elas estão, né? Em que condição elas se encontram? E você que vive nela, como está, né? Qual a sua relação direta com ela? Como a tecnologia chega para você, né? Por exemplo, eu estou em São Desidério nesse momento e eu tenho muita dificuldade no acesso à internet, né? Algumas pessoas aqui próximas não têm acesso à energia, né? Algumas pessoas também, em alguns outros lugares, dentro dessa gama toda aí do Mato Piba, não têm acesso à moradia, não têm acesso à educação. Então, para quem é esse meio técnico, científico, informacional? Que é essa tríade do desenvolvimento, da informação, da revolução tecnológica, né? E aí surge a pergunta: qual é a relação do Oeste da Bahia com o meio técnico, científico e informacional a partir dessas reflexões? Nós estamos inseridos, você está inserido nesse meio técnico, científico e informacional? De que forma você está inserido, né? Quando a gente para pensar, né, como os nossos municípios exportam para outros países, que é o processo de globalização, né? Que a gente encurta as fronteiras geográficas. O processo de exportação de soja, algodão para outros países, como a China, isso é uma grande revolução. E como é que estão os moradores dentro dessa região e quais os impactos, né, que esse meio técnico, científico, informacional causou nessas cidades? Qual a nossa condição de vida nesse momento? Então, é mais um momento para a gente refletir, né? Depois de toda essa questão relacionada ao meio técnico científico informacional, a gente parte aí da ideia da reflexão, né? Como a gente vai refletir sobre a nossa inserção enquanto sujeito, né? O sujeito que transforma o espaço, que cria o espaço, modificam as paisagens também, que é uma forma também relacionada ao meio técnico, científico e informacional, a gente também transforma o nosso meio, né? Transforma as paisagens, a gente transforma o nosso espaço, a gente cria novas culturas, né? A gente desenvolve outras relações sociais. Então, o meio técnico, científico e informacional, ele também impulsiona isso. Além também do nosso acesso à tecnologia, à informação, né? Como a gente consegue alcançar esse desenvolvimento, né? Esse grande desenvolvimento e esse processo de informação, tá? E eu vou fechar aqui, prontinho. E é isso, Ana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que você coloca boas indagações para as turmas pensarem, né? Então, eu tenho alguma relação com esse meio técnico, científico, informacional, tá? Eu fiquei pensando aqui, né, que a gente está aqui inserido no oeste da Bahia. Como professor, eu tive contato com estudantes, pessoas oriundas de várias localidades próximas, e aí o que me veio à cabeça foi que enquanto rapidamente essa soja que está sendo produzida aqui na região viaja, talvez em poucos dias chega até a China, boa parte dessas pessoas que eu pude conhecer nunca deixaram o próprio município, a própria região, né? Então é como se existissem dois ritmos, duas velocidades, e que o que é uma distância muito curta entre o oeste da Bahia e a China para outra é uma distância impossível, né? Então, eu vejo que existem vários pontos da onde a gente pode partir para fazer essa reflexão, que eu acho que é fundamental para quem estuda, para quem vive, para quem sobrevive dentro dessa realidade, né? Obrigada, Cíntia, pelas suas colocações. Tenho certeza que vai ser muito rico para os estudantes e professores que estão acompanhando. E, enfim, mais uma vez, seja bem-vinda e obrigada por estar aqui no nosso seminário. Certinho. Só fazendo uma consideração, né, na sua fala, e eu acho que a gente também tem que parar para pensar, né? Pergunte a alguém que trabalha, inclusive, dentro do setor, se ele sabe o que é a China, a produção da China, o porquê a China exporta tanto do Brasil, né?
Além da gente não ter acesso às grandes, falta informação que chega para essas pessoas que trabalham diariamente dentro do campo, né? Fazem o serviço, né? E eles não conseguem nem saber para onde a mão de obra dele foi levada. Porque no momento em que você está ali dentro da lavoura, você está colhendo, você está transportando, você está separando, né, o caroço do algodão da pluma, ali está indo a sua mão de obra. Você está indo naquele processo. Assim como a água do oeste da Bahia vai dentro de cada grão de soja e milho, dentro de cada pluma de algodão, a sua mão de obra também está inserida ali. Então, como é que eu faço parte da criação desse meio técnico científico informacional? O meio técnico científico, né, e o informacional. Como é que eu consigo compreender e refletir dentro desse processo de construção? E é isso, Ana, muito obrigada a todos. Estarei aí sempre à disposição para o que for possível e preciso também. E muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, Cíntia. Um abraço e até a próxima.